Saúdo a todos os queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando agora a nossa escola bíblica online e hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 da nossa revista, a revista Fundamentos da Fé, que estamos estudando esse ano sobre Gênesis. Nós dividimos Gênesis em 4 partes. Nós já estudamos no primeiro trimestre desse ano, entre janeiro e março, nós estudamos a primeira parte, que foi do capítulo 1 até o capítulo 12. Agora, no segundo trimestre, estamos estudando a segunda parte, que compreende o estudo do capítulo 13 até o capítulo de número 25. E nós estamos aí, portanto, estudando aqui essa revista, e cada um dos amados queridos irmãos que já possui, essa revista que vocês podem ver aí. Então, essa revista que nós estamos estudando, e eu espero que todos já tenham de fato adquirido, até para que vocês possam ir se adiantando nos seus estudos, durante a semana, que façam a leitura da revista e indo anotando, caso haja algum questionamento, que vocês possam ir anotando aí, fazendo alguma pergunta. Afinal de contas, existem determinadas passagens da Bíblia que naturalmente pode gerar algum questionamento, alguma pergunta. Isso é normal. E portanto, todos os irmãos, que esta graça e misericórdia do Senhor esteja sobre todos vocês. E nós vamos agora para o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ir apresentando aí a cada um de vocês aquelas partes da revista que a gente costumeiramente sempre está fazendo a leitura. Como sempre, a gente inicia com aquele texto base, aonde a gente faz a nossa reflexão, para a partir daí a gente está iniciando o estudo da lição. O texto que serve como nossa reflexão de base para o nosso estudo diz o seguinte: muito se fala sobre como se deu o início da humanidade, com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Então, sempre a gente está se utilizando dessa passagem para que a gente possa estar iniciando. É uma passagem reflexiva, de forma que a gente possa meditar naquilo que a gente vai, obviamente, estudar nesta manhã, nesse dia. Convido você, nesse momento em que estamos iniciando, para juntos fazermos uma oração ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos e exaltamos o Teu nome. Pedimos, Senhor, que nesse dia a Tua graça, a Tua glória nos proteja, que o Senhor nos abençoe sempre e que nos livre de todo o mal e que nos conserve em Teu caminho sagrado. Abençoa a todos e que a família e a vida de todos seja ricamente protegida pelo Espírito Santo.
em nome de Jesus. Então, louvado seja o nome glorioso do Senhor. Lembrando a cada um dos amados irmãos que entraram agora há pouco, estamos estudando Gênesis. Nesse período, no segundo trimestre, nós estamos estudando do capítulo 13 até o capítulo de número 25. E hoje a nossa lição será a lição de número 9, né? Gênesis parte 2. E a nossa lição, portanto, será a lição de número 9. Ok. Então vamos lá para a nossa introdução, né? A introdução hoje é um pouquinho distante, longa, né? Mas a gente vai adequar aqui, tentar ajustar o máximo que a gente puder, para que todos possam visualizar, caso não tenha a revista. Quem tem a revista, acompanhe aí na revista. A gente não vai ler tudo, a gente vai dar apenas aqui apontar algumas coisas que a gente julga bem mais importante. Então, Gênesis 21 fala sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão e Sara. O estudo bíblico ainda trata do conflito entre Sara e Agar por causa do comportamento de Ismael e termina com a aliança entre Abraão e Abimeleque. Trata-se de um capítulo muito importante para o correto entendimento de toda a narrativa bíblica. Isso porque nele está registrada a continuidade da linhagem da promessa através do nascimento de Isaac. Gênesis 21 mostra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão no que diz respeito ao nascimento de um filho através de sua esposa, a sua esposa Sara. Aqui vale lembrar que Sara era uma mulher estéril. Inclusive, o tema da esterilidade de Sara é desenvolvido progressivamente desde Gênesis 11. Em vários momentos, esse tema até ganha um tom dramático, quando, por exemplo, a própria Sara erroneamente tentou contribuir para o cumprimento da promessa de Deus. Isso está registrado em Gênesis 16. Ou quando Abraão, por 2 vezes, escondeu que Sara era sua esposa e quase teve a sua família destruída. Gênesis 12 e Gênesis 20. Mas Deus é fiel à sua palavra e ele zela por essa sua promessa. Ele prometeu que Sara daria um filho a Abraão. Ainda que esta promessa não fizesse qualquer sentido na perspectiva humana, já que Sara era uma mulher muito idosa e era, além de tudo, estéril. Ou seja, na perspectiva humana, a possibilidade de Sara ter um filho era, vamos dizer assim, era remota, né? Era impossível tal coisa. Na perspectiva de Deus, tudo foi possível. Então, para iniciar o nosso estudo, como sempre, vamos lá para a nossa leitura. A gente vai fazer a leitura do capítulo 21 de Gênesis. Não há como a gente estudar um capítulo da Bíblia sem que a gente leia esse capítulo, né? E a gente não pode partir da premissa de que todo mundo fez a leitura. Essa premissa ela não seria verdadeira. Então vamos lá para a leitura. Nós vamos ler agora Gênesis 21. Você que está com a Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura aqui. Esta tradução que eu vou fazer a leitura agora é a tradução King James, né? A versão fiel de 1611. Está escrito assim: Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara.
E Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pôs sobre o seu ombro e ao filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba, e a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi assentar-se dele a uma boa distância, como a distância de um tiro de arco. Pois ela disse: Que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos seus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu o poço de água. E foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe do seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus está contigo em tudo o que tu fazes. Por isso agora jura a mim, por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz. Tu farás comigo, para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras de rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: O que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Estas 7 tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba.
e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Este, portanto, é o capítulo 21 de Gênesis. Vamos fazer uma oração e depois a gente prossegue analisando esse capítulo 21. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos ao Senhor pela Tua fidelidade, pela Tua imensa misericórdia, pelos cuidados que o Senhor tem para conosco, em preservar as nossas vidas a cada dia diante do Senhor. Que o Senhor opere em cada um de nós e que nos conceda cada dia a paz e a alegria diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a nossa reflexão, aliás, análise, né? Vamos analisar Gênesis 21. Vamos ver o que é que a gente pode compreender aqui. Como sempre, a nossa revista está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai tratar com relação à fase do nascimento de Isaac e à expulsão de Ismael. É a primeira parte, né? Na verdade é a primeira parte que trata do Gênesis 21. Então, Gênesis 21, a primeira parte, vai tratar com relação a esse período, que foi o período da chegada de Isaac, ou seja, o nascimento de Isaac, o que causou uma transformação ali no lar de Abraão. Vamos lá. Então, o primeiro tópico, o tópico 1.1, que é um subtópico, ele vai demonstrar o seguinte. Vamos ajustar aqui. Pronto. Melhorou. O nascimento de Isaac e a expulsão de Ismael. A palavra hebraica nessa passagem de Gênesis 21 tem o significado de visitar, né? A chegada, que no caso da palavra hebraica, o sentido seria visitar. Mas em que sentido? Seria visitar no sentido de trazer julgamento ou de trazer uma bênção. Nesse caso, foi uma bênção muito apreciada de Deus. Graça e poder divinos operaram o grande milagre. Sara deu à luz um filho a Abraão em sua velhice. Afinal de contas, Sara, quando teve Isaac, tinha 90 anos de idade. Cumprindo assim a sua promessa. Deus deu um menino a Sara e a Abraão. Toda promessa ligada à aliança se realizaria através deste filho de Abraão. O pai teve a alegria de dar o nome ao filho e então o privilégio de circuncidá-lo quando tinha 8 dias de idade, conforme a lei que Deus havia estabelecido, né? Mesmo sendo ainda ali não uma lei formulada como a de Moisés. Aqui cumpria-se a promessa do Senhor. O filho da promessa agora não era apenas um sonho de Sara e Abraão. Agora era uma realidade e um milagre realizado. Ou seja, durante anos, na verdade durante décadas, tanto Abraão como Sara, eles sonhavam em ter um filho. Havia, no entanto, uma impossibilidade, do qual Gênesis, desde capítulo 11 de Gênesis, narra um determinado problema, que era a esterilidade. Ou seja, Sara não podia ter filhos. E chegou um determinado momento que eles acreditavam que tal coisa jamais aconteceria. No entanto, Deus, em um dado momento, já na velhice de Abraão e de Sara, porque quando Sara teve Isaac, tinha 90 anos de idade e Abraão tinha 100 anos de idade. Essa chegada, no entanto, trouxe alegria à mãe, né? Sara ficou muito contente, muito alegre, porque agora ela podia dizer que era mãe e que teve filhos. E vamos ver essa parte, portanto, narrada na Sagrada Escritura. Vamos ajustar aqui. Pronto.
Então, 1.2, a alegria de ser mãe. Essa foi uma alegria muito grande para aquela matriarca, né? Quando Sara ergueu a criancinha em seus braços, sua alegria foi sem limites. Durante meses, vivera para este momento sagrado. Ela diz: Deus me deu motivo de riso. E tem feito riso, né, em outra tradução. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Para os vizinhos seria motivo de riso, né? ou seja, algo bem-humorado, da surpresa, aliado a uma genuína alegria e sinceras felicitações. Para Sara, era o riso feliz da maravilhosa realização. Segurava em seus braços o presente de Deus ao mundo. Foi um momento inesquecível da ação de graças, alegria e sagrada dedicação. Juntos, Abraão e Sara louvaram ao Senhor. O dia em que Isaac devia ser desmamado, provavelmente aos 3 anos de idade, porque isso era um costume, né? Isso com base nos estudos da história dos hebreus, foi um grande acontecimento na vida de toda a família. Era a ocasião que devia ser celebrada com regozijo e festa, né? Esse é o motivo que Gênesis narra que assim que Isaac foi desmamado, houve ali uma festividade. E a gente precisa entender como é que se dá isso, porque esses processos culturais das nações, principalmente as nações bíblicas, elas precisam ser bem compreendidas. Porque muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente é reportado a analisar a Bíblia na perspectiva da nossa cultura, uma cultura ocidental. Mas a Bíblia não foi escrita numa cultura ocidental, ela tem uma cultura diferente. A cultura do Oriente Médio, inclusive, aqueles países do Oriente Médio, muitos deles, eles conservam parte dessa cultura que a gente vê na Sagrada Escritura, mas é muito interessante, porque essa cultura ela não é uma cultura apenas por existência em si. A cultura ela está recheada de uma tradição também religiosa, né? Existem as suas motivações para que aquilo aconteça. E havia naquele tempo, quando uma criança era desmamada, né? Principalmente o menino, né? Quando era desmamado, havia naturalmente ali uma festividade, né? É como se a criança estivesse passando, e de fato está, passando de um estágio para outro. E isso fazia com que houvesse uma grande festividade, um grande regozijo. No caso de Abraão, essa festa também compreendia louvor a Deus, né? Porque agora aquilo que antes era um sonho se tornou realidade, que era ter um filho com a sua esposa Sara. A outra parte que ainda trata com relação a isso foram os acontecimentos posteriores. Ora, enquanto uma estava alegre, que era Sara, houve também, por outro lado, um outro problema ali no meio familiar de Abraão. Vamos acompanhar aqui para a gente entender essa parte. O que houve lá? Agar e Ismael são expulsos. Quais foram os motivos dessa expulsão? Vamos entender o que aconteceu. Logo, entretanto, surgiu um problema. Vendo Sara que o filho de Agar caçoava de Isaac, ou zombava, né? Ou seja, enquanto todos estavam lá alegres com o nascimento de Isaac, com a circuncisão de Isaac, com ele ter sido desmamado, enquanto isso, Ismael estava zombando, né? Ficava lá, caçoava, né? No caso de Isaac. Sara já tinha sofrido por causa de Agar e Ismael. Vocês devem lembrar que a gente estudou isso lá atrás, me parece que lá pelo capítulo 16, e já tinha acontecido um sério problema entre elas. Agora o conflito foi renovado quando Sara viu que o filho de Agar tomava uma atitude que enraiveceu, né, cada vez mais Sara. A palavra hebraica, né, mesrai, é uma forma intensiva, né,
do verbo sobre o qual a palavra Isaac se fundamenta. Tem sido traduzida para caçoar, divertir-se, brincar ou fazer troça, né? Que na nossa linguagem que a gente está acostumado a utilizar, era um ato de zombaria, né? Estava zombando ali, tirando graça, na verdade, com todo aquele acontecimento, com tudo ali o que ele estava vendo. É natural que a gente entenda também que Ismael ainda era muito novo, ele não tinha consciência do que aquilo acontecia, só que isso causou um desconforto para Sara. Ela não gostou daquilo. O que Isaac fazia não importa tanto quanto o fato de que Sara se enfureceu, ficou raivosa. Talvez ela simplesmente não aguentasse ver o seu filho brincando com Isaac em igualdade de condições. Essa é uma das possibilidades, não estamos afirmando. Outra possibilidade talvez fosse o ciúme. Talvez Sara temesse que Abraão, por causa do seu amor por Ismael, desse ao filho mais velho lugar destacado na herança e deixando, portanto, Isaac numa situação inferior. Esse provavelmente pode ter sido o grande temor também de Sara. De qualquer forma, a vida familiar não podia continuar do jeito que estava. Ou seja, as condições na vida familiar de Abraão estavam muito complicadas e não podia continuar assim. Agar e Ismael tinham de partir. Expulsá-los, no caso de Abraão, né, segundo o pedido de Sara, que tinha que expulsar, que inclusive foi levado à presença de Deus, e Deus disse que Abraão deveria fazer justamente o que Sara estava dizendo, né? Ou seja, não foi ali apenas uma escolha humana. Nós temos ali uma aprovação de Deus. Deus autorizou. Porém, expulsá-los deve ter sido excessivamente penoso para Abraão, pois ele amava o menino. E durante anos ele havia considerado Ismael como o único herdeiro. Durante anos esse era o seu único filho. Então era natural que depois de um determinado tempo, aquele sentimento, aquele amor, e aí de repente ele tem que expulsar a serva, Agar, e expulsar o seu filho, Ismael. E assim foi feito, né? E aí quando a gente lê essa passagem na Bíblia, como a gente está aprisionado nessa nossa cultura ocidental, a gente pode pensar assim, mas isso foi muito injusto, né? Parece que há injustiça em tudo isso, isso não está certo, né? Mas para que a promessa de Deus de fato acontecesse, para que todo o desenrolar da promessa do Senhor acontecesse, isso foi necessário. E de fato assim aconteceu. Vamos lá para a outra parte. O que aconteceu após essa expulsão, né? Quais são as consequências disso? Hoje nós temos um mundo configurado, aí, os continentes, nós temos lá o formato de cada país, nós temos aí algumas consequências entre um país sobre o outro. E de onde vem tudo isso, né? O que gerou tudo isso? Vamos lá entender essa parte aí, olhando aqui para esse visor. O surgimento de árabes e judeus, né? Como é que deu essa perspectiva, esse aparecimento desse povo? Então, tanto o povo árabe como o povo judeu, eles aparecem dessas narrativas que nós estamos fazendo aqui. Essas narrativas que nós estamos estudando durante esse período de Gênesis é que vai fazer a gente entender como é que se dá esse processo, tanto do nascimento do processo cultural como o nascimento do processo das nações. É isso que vai permitir a gente entender por que algumas nações se comportam como se comportam até hoje. Se a gente não entender essa parte da Bíblia, é muito difícil a gente entender por que aqueles povos se comportam como se comportam até hoje. Então veja só, Jeová confortou o seu amigo, no caso Abraão, assegurando-lhe que cada rapaz, ou seja, tanto Isaac como Ismael, teriam um lugar importante no futuro. Através de Ismael surgiram
surgiu uma grande nação, e através de Ismael surgiram não só uma, mas um grande povo dividido em várias nações. Abraão devia deixar que Agar e Ismael partissem como Sara exigia. No futuro, Ismael seria o pai de uma grande nação. Mas Isaque seria o herdeiro das promessas e uma bênção para todo o mundo, como hoje de fato é. Por Isaque seria chamada a tua descendência, ou seja, através de Isaque é que nós temos a linhagem onde faz nascer todo o povo hebreu e todo o povo de Israel, né? Atualmente, segundo a história, depois conhecido como povo judeu. Lutantemente, Abraão despediu Agar e Ismael na direção do deserto, com um odre cheio de água. Não se sabe exatamente qual era a idade de Ismael, né? Ou seja, a gente não vai se atrever aqui e colocar, pronto, ele tinha tantos anos, porque a gente pode cair num erro. Existem alguns historiadores que tentam descrever mais ou menos qual era a idade de Ismael aqui, mas é bom que a gente não faça isso para a gente não cair em erro. Estudiosos cuidadosos do texto hebreu dão liberdade ao estudante de considerá-lo um jovem adolescente. Só que você precisa compreender que naquele tempo, um jovem adolescente, diferente de hoje, que não havia ainda essas nomenclaturas e essas divisões de desenvolvimento de idade, um adolescente ainda era considerado uma criança, né? Então, diferente de hoje, das metodologias que a gente usa hoje para analisar a questão do desenvolvimento humano, naquele tempo não tinha ainda essas regras, não havia essas, vamos dizer assim, essas formulações, essas margens de critério para a gente estabelecer quem era e quem não era. Então, só era considerado jovem depois de um certo tempo, né? Então, mesmo um adolescente de hoje, naquele tempo era considerado como uma criança. Talvez, é muito provável, alguns historiadores lançam aí um desafio ao dizer que é provável que ele tivesse já os seus 17 anos. Isso se a gente levar em consideração a idade em que ele foi circuncidado. Se você levar em consideração a idade que ele foi circuncidado e o período da viagem, da trajetória de Abraão, a partir dali até chegar na terra onde ele habitou, a gente somando isso aí é provável, mas é preferível que a gente não afirme isso. Essa afirmação pode ser equivocada, né? Pode ser um erro, né? Um erro inclusive grosseiro. Então é bom que a gente não diga isso. Eu só dei a explicação de que os adolescentes naquele tempo, por conta da forma como era lidado, eram considerados criança, né? É muito provável que somente lá depois dos 20 anos era que consideravas ali uma idade, um jovem que estava entrando na idade adulta. Isso se a gente analisar a questão histórica daquele período. Outro ponto Deus protegeu, né, o jovem Isaque. Houve uma proteção lá em Berseba. Berseba, na fronteira do Egito, ela ficava a cerca de 80 quilômetros ao sul de Jerusalém e 43,2 quilômetros ao sul de Hebrom. Para aqueles que se dirigiam para o sul, né? Ou seja, a gente tem que tomar como ponto base isso aí. No caso, para quem se dirigia ao sul, as medidas são essas. E também era a última parada significativa na Palestina, né? Ou seja, antes de chegar na Palestina, essa era a última parada, que era em Berseba. Lembrando que em Berseba onde havia um poço. Quando a água acabou, o menino ficou tomado de exaustão e sua mãe o colocou sobre a pequena sombra de um arbusto para que morresse. É preciso lembrar que essa narrativa, embora seja feita assim tão rápida quando a gente está lendo, é necessário compreender que do dia que ela saiu lá da casa de Abraão, da fazenda de Abraão, em peregrinação no deserto, se passaram muito tempo, se passaram muitos dias, né? Não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora. Mas Deus, na sua misericórdia e amor, interveio
trazendo esperanças, vida e segurança. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O Senhor providenciou abundância de água fresca, né? Agradável para beber, né? Corrente, e poupou a vida do rapaz. Para ambos, mãe e filho, despontou um novo dia. Deus estava com o rapaz, né? Deus protegeu ele. Era evidente que Deus pretendia cumprir sua promessa em relação ao filho de Abraão. Faria dele uma grande nação, a nação dos ismaelitas. Olha, essa nação dos ismaelitas é uma nação muito grande. Então, todo aquele povo, quando a gente fala assim, povo árabe, nós temos ali várias ramificações, né? Não é uma ramificação só. Mas uma grande parte dessa, vamos dizer assim, desse povo árabe, dessa ramificação, eles são originários, sim, dos ismaelitas. E você vai ver no Antigo Testamento várias vezes a Bíblia citando esse povo, né? Os ismaelitas. E eles têm uma importância muito grande na história do mundo, né? Não só do mundo religioso que nós estamos estudando, mas do mundo mesmo em geral. Várias questões se tornaram importantes. Até porque uma parte deles se tornaram proprietários dos chamados poços de betume. E o que são poços de betume? São poços que hoje em dia a gente conhece como poços de petróleo. E foi isso que fez ao longo da história com que aquele povo, num dado momento, se tornasse extremamente ricos, né? Como são hoje, né? Extremamente ricos, terras ricas, vastas, né? Onde a riqueza de alguns deles parece ser infindável, né? Ou seja, a promessa de Deus a Abraão se cumpre de fato nessas questões também. Vamos aqui para a outra parte, que é 2.3. Deus ouviu a voz de Ismael, né? Quando diz Deus ouviu a voz de Ismael, nos dá a entender que, de certa maneira, aquele menino ele clamou, né? O menino ele deve ter clamado ao Senhor diante daquela situação, daquela circunstância tão sofrida, tão complicada, porque estavam no deserto, estavam sem alimentação e estavam também sem água. Isso, com certeza, tanto a mãe do menino, que ficou longe, segundo a Bíblia, ela se pôs à distância de um flecha de ar, a distância de um arco de flecha, né? Como se fosse um tiro, né? Não dá para a gente dizer mais ou menos quanto é. Eu não sei, eu praticamente não sei dizer. Mas seria uma medida, ou seja, até onde a tal flecha pode alcançar. Eu não me arrisco a dizer aqui quantos metros. Então Deus ouviu a voz de Ismael, mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor disse a Agar que ela não deveria temer, pois Ismael seria o pai de um grande povo. Isso significa que, mesmo Ismael não sendo o herdeiro da promessa, por ser um descendente natural de Abraão, ele também seria abençoado sobre a terra. Gênesis 21, versículo 18. Temos o registro do que o Senhor falou. Em seguida, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, onde pôde abastecer seu odre. Gênesis 21 ainda relata que Deus estava com Ismael. O menino cresceu, se tornou um homem muito habilidoso com arco e flecha, e habitou no deserto de Parã, que ficava no centro-leste da península de Sinai. Agar casou Ismael com uma mulher egípcia, segundo o que diz Gênesis 21, versículo 20 e 21. A sequência da história bíblica do Antigo Testamento informa que Ismael deu origem aos ismaelitas. Como referência, nós temos Gênesis 28, 36, Gênesis 37 até o 39 e também Salmo 83, versículo 6, dentre vários outros versículos também que nos mostra a mesma coisa. Então, continuando, aqui nós vamos agora para o tópico 3, né? Para o tópico
do número 3. Nós temos ainda o tempo aqui, agora nós temos menos tempo, então vamos lá. A gente não perder muito aqui. Então, o tópico 3 fala: Abraão faz aliança com Abimeleque. Essa é a última parte do Gênesis 21, que trata sobre um acordo que Abraão fez com Abimeleque. Né? Abimeleque é aquele que é do capítulo passado que a gente esteve estudando, que aí ele ficou muito atemorizado, e dessa vez ele chegou a pedir a Abraão que ele não fizesse a mesma coisa de novo, né? Que ele não escondesse nada. A última parte de Gênesis 21 mostra a aliança de Abraão com Abimeleque. Abimeleque era um rei dos filisteus. Lembrando que também a palavra Abimeleque não é um nome. Abimeleque é um título dado aos reis dos filisteus naquele período da história. Naquele tempo, a casa de Abraão cresceu e prosperou muito na terra. Isso fez com que o rei filisteu e o comandante do seu exército procurassem Abraão para firmarem com ele uma aliança de paz. Abimeleque também reconheceu que a bênção de Deus estava com Abraão em tudo o que ele fazia. Gênesis 21, 22. O encontro entre Abraão e Abimeleque, narrado em Gênesis 21, não foi o primeiro entre eles. Eles tinham se encontrado antes, quando Abraão chegou naquelas terras. Na ocasião, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, e Abimeleque quase a tomou por mulher. Mas Deus preservou a família de Abraão. Deus preservou a família de Abraão, e no final, Abraão e Abimeleque fizeram um acordo de paz. Inclusive, Abraão intercedeu ao Senhor em favor da família de Abimeleque, e as mulheres da casa do rei filisteu tiveram suas madres abertas, ou seja, porque, segundo a Bíblia, por causa do episódio daquele acontecimento com Abraão, as mulheres filisteias se tornaram estéreis. Mas aí Deus teve misericórdia pela intercessão da oração de Abraão, e as mulheres filisteias passaram a ter filhos. Vamos lá para o tópico 3.2. Diz aqui. Tópico 3.2 fala o seguinte: o compromisso entre Abraão e Abimeleque. A aliança entre Abraão e Abimeleque também foi feito um compromisso específico entre a posse de um poço por parte de Abraão. Gênesis 21, versículo 25 ao 30. O controle dos recursos de água naquela região era muito importante. Gênesis 21 ainda informa que Abraão plantou tamargueiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Gênesis 21, versículo 30. A designação Deus eterno traduz o hebraico, né? El Olam, né? Que daí também, da linguagem dos árabes, foi desse termo, né? El Olam, que de onde vem, na língua dos árabes, surge o termo Alá, né? Porque na linguagem dos hebreus, ou seja, no hebraico antigo, El quer dizer Deus. E na outra linguagem, quando surgem depois a linguagem dos árabes, esse termo El Olam é de onde vem o termo Alá, que quer dizer também Deus. Ou seja, tanto El como Alá significa Deus, o Deus eterno. Qual é a diferença? É que El, no hebraico, é o Deus eterno, e o Alá, no caso da língua árabe, né? Que é o Deus benevolente, né? O Deus cheio de benevolência. Essa é a diferença. Um título que aponta para a eternidade, né? Ou imutabilidade de Deus, ou seja, tanto os hebreus como os árabes acreditam num único Deus, né? E não acreditam na possibilidade de um outro Deus, que é claro, obviamente nós também, unicistas, assim acreditamos. Bem como para a natureza inviolável da sua aliança. Alguns comentaristas
acreditam que as árvores plantadas por Abraão em Berseba talvez servissem a certos propósitos. Elas podiam ser um lembrete do tratado entre ele e Abimeleque e também podiam servir como um sinal do lugar distintivo, né, do culto de Abraão e como símbolo da presença de Deus que graciosamente garantia que o patriarca permanecesse naquelas terras, ainda que como estrangeiro. Olha só, desde o passado sempre foi importante a aliança entre nações. Por mais que alguns tenham resistência por questões políticas, ideológicas, enfim, religiosas também, mesmo Abraão servindo, né, um Deus diferente dos filisteus, observe que aqui foi necessário um acordo entre eles. Você diz assim, mas Abraão era uma nação? Não, Abraão ainda não era uma nação, mas ele já representava uma nação. Abraão, inclusive, era tratado como como um rei, né? Era tratado nas terras onde ele chegava, nas terras onde ele passou, era tratado como um governante. E, de fato, ele era, até porque a sua fazenda era enorme, era muito grande, né? Ele tinha muitos rebanhos, muitas famílias também que o acompanhavam em toda aquela jornada, em toda aquela trajetória. Observe que os acordos entre chefes de estados, a questão da capacidade de dialogar, de conversar, é algo extremamente importante para que exista paz em ambos os lugares, para que as pessoas vivam de forma mais adequada possível. Vamos aqui mais adiante, porque o tempo agora já está bem avançado. Vamos lá para o tópico 3.3. Vamos aqui centralizar. Tópico 3.3 diz o seguinte: quando surgiram os problemas entre os homens de Abraão e de Abimeleque, os dois senhores concordaram em fazer uma aliança entre si. Primeiro resolveram as dificuldades e acertaram as diferenças. Observe, primeiro eles resolveram as dificuldades, depois eles acertaram as diferenças. Então Abraão deu um presente ao rei e avaliou o acordo, e validou o acordo. Dentre outras coisas, ofereceu a Abimeleque 7 ovelhas. Assim fizeram aliança em Berseba. A semelhança entre as palavras hebraicas, né? Antigamente se pronunciava Seba, né? E depois ganhou outro termo, mas a pronúncia é Seba, quer dizer 7, e Seibá, que depois por Sheibá, que quer dizer jurar. Parece indicar que existe ligação entre elas. Por causa disso, Berseba pode significar poço dos 7 ou poço do juramento. O uso reflexivo da palavra jurar significa cientificar-se. Esse jurar não é o mesmo jurar que a gente encontra no Novo Testamento, a proibição de jurar. Esse jurar do Antigo Testamento é o jurar de certificar-se, ou seja, de confirmar aquilo que está sendo acordado. Você pode dizer assim, mas Abraão fez um juramento, ou a gente não pode jurar e Abraão jurou, né? Então é compreensível a gente entender que esse jurar que aparece no Antigo Testamento é o chamado jurar que é de confirmação, ou seja, eu estou confirmando o pacto, eu estou confirmando a aliança. Esta expressão não existente em nossa língua, né, certificar, porque não existe esse termo para nós, né, e que indica obrigar-se diante de 7 coisas sagradas, né? Quer dizer, esse 7, essa primeira palavra, 7, é o número, né? 7. E essa última significa dizer que a pessoa está confirmando que diante de 7 coisas sagradas fez um pacto. Diante do compromisso feito, Abraão expressou gratidão ao Senhor, Deus eterno, né? De acordo com o que está registrado no versículo 33, onde o termo é esse aí, né? O patriarca logo sairia do mapa da história, mas o seu Deus imutável, eterno, permaneceria. Evidentemente, Abraão havia deixado uma extraordinária impressão sobre Abimeleque, o rei pagão,
pois à sua maneira, ou seja, ao seu jeito, o rei confessou sua dependência do Deus de Abraão. Observe aí. Vocês já imaginaram se aquele diálogo entre Abraão e Abimeleque, por conta do poço, se os dois fossem ríspidos, né? Se os dois fossem dois bicudos, como é que teria acabado tudo aquilo? Mas observe que os dois eram homens sábios, né? Entendidos. E isso possibilitou um acordo entre eles, uma conversa entre eles, uma conversa que fez com que eles pudessem contornar aquela situação e aquele problema. Ou seja, os dois eram extremamente diplomáticos e inteligentes e sábios. Parece que o mundo está com falta de homens sábios assim. Vamos aqui para a conclusão. Lembrando vocês, nós já estamos finalizando, só tem 2 minutinhos para a gente finalizar, então vamos ser breve. Essa conclusão ela é minha, mas você pode fazer uma releitura e chegar à sua própria conclusão também. A conclusão que eu cheguei foi essa que quero apresentar para vocês. Somos lembrados, ou seja, somos lembrados por 3 vezes que Deus fez exatamente aquilo que Ele disse que faria. Os anos podem se passar, a fé pode falhar, mas a palavra de Deus nunca cai por terra. Quem, exceto Deus, poderia dar um filho a um casal idoso? Devemos deixar claro, para crédito de Abraão, que ele creu na promessa de Deus antes do nascimento de Isaque. Note que a fé produz obediência. Abraão obedeceu a Deus ao colocar o nome ao circuncidar a criança. Da mesma maneira, Sara creu na promessa de Deus antes da concepção de Isaque. O nascimento de seu primeiro e único filho, né, com Sara, trouxe grande alegria. Deus é misericordioso em perdoar as nossas falhas e observar o nosso crescimento de fé. Tanto Sara quanto Abraão são elogiados no Novo Testamento e suas falhas não são mencionadas, né? Então, a título de explicação, quando nós estamos analisando Gênesis e nós mencionamos aqui algumas falhas do patriarca e de Sara, nós mencionamos por uma questão pedagógica. No entanto, a gente precisa compreender a grande importância tanto de Abraão como de Sara, tanto para a história dos hebreus, como para a história mundial, né? A história bíblica, a história religiosa, do qual nós também fazemos parte. Vamos fazer uma oração agora, nós temos apenas alguns momentos, alguns segundos, e vamos orar e agradecer ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e que isso nos traga conhecimento e que possamos crescer a cada dia, Senhor, cada vez mais na graça e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou colocar aqui, vocês podem enviar a pergunta para esse seguinte endereço de e-mail e a gente responderá as suas perguntas, ok? Que Deus, portanto, abençoe a todos e que proteja a todos a cada dia, em nome do Senhor Jesus.
Your eyes.